Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre hipérbole. Nós vamos conhecer a equação, quais são seus elementos. Vamos lá? Então, primeiro vamos começar pela definição. Uma hipérbole. Então, considerem-se num plano alfa dois pontos fixos e distintos f1 e f2. Seja 2c a distância entre eles. Uma hipérbole é o conjunto de todos os pontos de alfa cuja diferença em módulo das distâncias a f1 e f2 é uma constante 2a, que é menor do que 2c. Então, em outras palavras, a hipérbole é essa linha vermelha. Sim, ela tem duas partes, chama de duas abas, né? Então, qual que é a definição da hipérbole? A definição são pontos cuja diferença em módulo, então, a distância do ponto P até o foco 1 menos a distância do ponto P até o foco 2 em módulo é sempre igual a 2A. Então, isso aqui é uma hipérbole. Para qualquer que seja esse ponto, a diferença em módulo vai ser sempre a constante 2A. Se o ponto estiver nessa posição aqui, deixa eu marcar ele aqui em outro local. Se tiver um ponto aqui, essa distância menos essa vai ser sempre igual a 2A. Se ele estiver na outra aba, da mesma forma. Olha aqui, ó. Essa distância menos essa em módulo vai ser sempre igual a 2A. Para qualquer ponto da hipérbole, o módulo da diferença entre as distâncias até os focos é sempre igual a 2A. A equação que a gente vai mostrar agora ela é muito semelhante à equação da elipse. A definição também é muito semelhante. A gente pode recordar aqui que na elipse a distância do ponto P até o foco 1 mais a distância do ponto P até o foco 2 era igual a 2A. Então, isso aqui era na elipse. Na elipse tinha um sinalzinho de mais. O que muda? Muda que agora na hipérbole é menos, né? Vamos lá, vamos conhecer os elementos da hipérbole. Esse F1 e F2, como eu já disse anteriormente, é o foco. São os focos, são os dois focos. A distância entre eles, também conhecida como distância focal ou distância entre os focos, vai medir 2c, igual na elipse. Né? A distância entre os focos nós representamos por 2c, é a distância focal. O que mais? Nós podemos colocar aqui os seus eixos. Né? Eu vou marcar aqui então F1 e F2 são os focos. A distância de F1 até F2 vale 2c. É conhecida como distância focal, ou a distância entre os focos. Colocando aqui os seus eixos, aqui nós podemos destacar esses vértices. Aqui eu vou chamar de vértice A1 e aqui eu vou chamar de vértice A2. Tá? Então, A1, A2 vai compor o eixo real. A1, A2 vai compor o eixo real. E ele mede 2A. Então, A1, A2 é o que nós chamamos de eixo real. Temos também uma outra distância. Aqui ficou parecendo aqui. Deixa eu fazer melhor aqui. Deixa eu colocar aqui o outro eixo. O outro eixo ele é perpendicular ao eixo real. Dessa forma. Esse é o outro eixo. E esse outro eixo a gente vai chamar de eixo imaginário. Aí nós vamos ter aqui o vértice aqui em cima, esse vértice imaginário, que é o B1. Aqui embaixo nós vamos ter o B2. Então, B1, B2 vale 2B. Então, essa medida aqui vale B, aqui também vale B. Então, a distância de B1 a B2 vale 2B. Ele é conhecido como eixo imaginário.
eixo imaginário. Existe uma relação entre esse A, B e C, tal qual tinha na elipse. Aqui na hipérbole também tem uma relação entre A, B e C. Então, deixa eu copiar eles aqui. Vamos falar sobre essa relação. Então, a relação entre A, B e C. Deixa eu apagar isso aqui, para não confundir. Então, a relação vai ser o teorema de Pitágoras. Então, nós já sabemos que do centro até esse vértice, mede A. Do centro até esse ponto aqui imaginário, mede B. Aí, nós vamos ter aqui esta diagonal que mede C. Então, a relação entre A, B e C é a relação de Pitágoras. A gente vai chamar de relação fundamental da hipérbole. Qual que é a relação fundamental da hipérbole? A relação fundamental da hipérbole é que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. É o teorema de Pitágoras aplicado nesse triângulo. Tá certo? Da mesma forma, a gente tem também aquele grau de achatamento. Nós chamamos de excentricidade. Excentricidade. O que é a excentricidade? A excentricidade seria um grau de achatamento. A fórmula é C sobre A. C sobre A, simples assim. Essa excentricidade vai medir o grau de achatamento da hipérbole. Quero mostrar aqui agora a equação da hipérbole. Como que fica a equação da hipérbole? Na verdade, nos exercícios a gente vai trabalhar bastante com as equações, não é isso? Então, vamos aqui, ó, equação da hipérbole. Na elipse, a gente fez aquela demonstração bem detalhada. Na hipérbole eu vou ser um pouco mais direto, eu já vou colocar a equação propriamente dita, mas só para você ter uma noção, tudo começa com essa fórmula aqui, ó, que é a distância do ponto P até o foco 1 menos a distância do ponto P até o foco 2, tudo isso é igual a 2A. E aí a gente faz uma demonstração algébrica tal qual a gente fez na elipse e chega em uma fórmula. A fórmula que a gente vai chegar vai depender se a elipse está horizontal, ou melhor, se a hipérbole está horizontal ou se ela está vertical. Então, ela pode ser situada na horizontal sobre o eixo X, desta forma, ou ela pode estar na vertical, situada sobre o eixo Y. Então, nós temos essas duas condições. Então, vou colocar os eixos aqui para a gente ter uma referência. Aqui, ó, eixo X, eixo Y. Eixo Y, eixo X. Tá? E aí a equação vai ficar dessa forma, ó. Aqui é X, aqui é Y, X. Lembrando que essa medida do centro até o vértice vale A, né? Do centro até o foco, mede C. Do centro até esse vértice imaginário, mede B. Então, tá aí o que era A, B e C. Bom, aí o que acontece? Quando ela estiver na horizontal, sobre o eixo X, quando ela estiver cortando o eixo X, a equação vai ficar desse jeito. Vai ficar x² sobre A ao quadrado menos y² sobre B ao quadrado igual a 1. É muito semelhante à equação da elipse. A diferença é que agora aparece esse sinal de menos. Na elipse era mais, né? Aqui ela está sobre o eixo real. Então, o x ficou positivo. Então, ela está sobre o x está positivo. Se ela estiver na vertical, aí a equação vai ficar desse jeito. Ó. Se ela estiver na vertical, a equação vai ficar dessa forma. Vai ficar y² sobre A ao quadrado menos x² sobre B ao quadrado igual a 1. Então, a equação é dessa forma, é bem simples. Então, nós temos aqui, ó, se for cortando o eixo X, o X fica positivo.
Se a hipérbole estiver cortando o eixo y, o y é que fica positivo. Ficou claro aí? Aí vamos ver aqui agora o exemplo. Então, exemplo, escreva a equação da hipérbole. Hipérbole apresentada abaixo. Escreva a equação da hipérbole abaixo. Então, letra A. Vamos colocar uma hipérbole aqui para a gente fazer a equação dela. Tá, essa é a nossa hipérbole. Eu vou marcar aqui o eixo x. Eixo x. Eixo y. Eixo x, eixo y. Vamos atribuir um valor aqui. X e y. Então, suponho que aqui seja 3 e aqui seja 5. 3 e 5. Então, aqui vai ser menos 3 e aqui menos 5. Aqui vai ser o foco 1, aqui o foco 2. Onde é 1, onde é 2, não faz diferença. Importante que sejam os focos. Aí, olhando para esse desenho, a gente consegue identificar aqui os valores de A, B e C. Né? O valor de A, o A, lembrando aqui que é a distância do centro até o vértice. Então, do centro da hipérbole até o vértice é o valor de A. No caso aqui, vale 3. O B é referente ao eixo imaginário. Nós não temos ele aqui por enquanto. O valor de C é a distância do centro até um dos focos. Então, o C vale 5. Aí está faltando descobrir o B. Nós vamos encontrar o B usando a relação fundamental. Qual que é a relação fundamental? Aquela que envolve o teorema de Pitágoras, lembra? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Lembrando que na hipérbole, a relação de Pitágoras, a hipotenusa é o C. Na elipse, a gente estava fazendo anteriormente, na elipse a hipotenusa era o A. Aqui tomar cuidado que a hipotenusa é o C. Tá? Aí nesse caso vai ficar assim, 3 ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, B ao quadrado vai ser 25 menos 9. B vai ser igual a raiz quadrada de 16, B igual a 4. Então, descobrimos o valor de B. Então, B é 4. Pronto. Então, agora nós já temos AB, que era o que eu precisava para escrever a equação. E a equação, como está no x, como ela está na horizontal, vai ficar x ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre B ao quadrado, que é igual a 1. Substituindo, então, vai ficar assim, ó, x quadrado sobre 3 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 4 ao quadrado é igual a 1. Você pode resolver, vai ficar x quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Essa é a forma reduzida da hipérbole, a equação reduzida da hipérbole. Então, aqui nós temos a equação reduzida. Professor, faz o que mais? Não, pode parar aí. Você já tem a equação reduzida. Pediu a equação da hipérbole, pronto, você já encontrou. Mas, se você quiser, dá para escrever também a equação geral. Para escrever a equação geral, você vai tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, você vai tirar o mínimo entre 9 e 16, que é 144. Divide por 9 e multiplica por x quadrado. Vai dar 16x² menos 9y² é igual a 1. Posso passar o 144 multiplicando. 16x² menos 9y² é igual a 144. Eu posso passar o 144 para cá, negativo, não é isso? E a gente vai ter 16x² menos 9y² menos 144 é igual a 0. Aqui agora nós temos a equação na forma geral. Equação geral da hipérbole. Certo? Quero fazer mais um exemplo, que foi a letra A. Deixa eu colocar assim. Aí que alguém quer dar uma pausa aí para copiar. Vamos lá. A letra B. A letra B eu vou colocar aqui agora uma equação. Vou colocar a hipérbole na vertical.
marcando aqui os eixos. Então, teremos o eixo Y, o eixo X, então aqui é Y, X, eu vou colocar esse valor aqui como 4, aqui menos 4, eu vou colocar aqui esse foco é 7, aqui embaixo vai ser menos 7. Tá? Aqui vai ser o foco 1, aqui o foco 2, ou tanto faz. Bom, queremos escrever a equação dessa hipérbole. Eu vou precisar, para escrever a equação da hipérbole, identificar o valor de A e de B. Mas eu sei que o A é a distância do centro até o vértice. Então, o A é essa distância aqui, ó. Essa distância mede 4 unidades. Então, o A vale 4. O B é relacionado com o eixo imaginário. Então, o B está aqui. Mas não dá para saber o B. O que você vai conseguir encontrar nessa figura? Você vai descobrir o valor do centro até o foco, que mede 7 unidades. Então, o B eu não sei por enquanto. Não sei. Mas eu sei o valor de C. O C vale 7 unidades. E aí você vai usar o Teorema de Pitágoras para descobrir o valor de B. Então, o Teorema de Pitágoras vai ficar assim, ó, A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Lembrando que o c é a hipotenusa. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. B ao quadrado vai ser 49 menos 16. Então, b ao quadrado vai ser igual a 33. Logo, b é igual a raiz quadrada de 33. Então, achamos o valor de b. B é a raiz quadrada de 33. Nós já vimos que essa hipérbole ela está sobre o eixo y, ela está na vertical. Então, a equação é y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação. Aí eu já sei o valor de a, já sei o valor de b, eu vou apenas substituir. Então, vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado, 4 ao quadrado, menos x quadrado sobre b ao quadrado, que é raiz de 33 ao quadrado, que é igual a 1. Bom, aqui a gente pode resolver, vai ficar x quadrado sobre 16 menos, y ao quadrado sobre 16 menos x quadrado sobre 33, que é igual a 1. Bom, escrevemos aqui a equação reduzida. Algumas coisas que podem ser pedidas. Ele pode pedir aqui, neste exemplo, a distância focal. A distância focal é a distância de um foco até o outro foco. Nesse exemplo aqui, a distância focal é a distância do foco 1 até o foco 2, que vale quanto? 7 mais 7, 14. É 2c, que é igual a 2 vezes 7, 14. Pode pedir também a medida do eixo real. Qual que é a medida do eixo real? Então, o eixo real ele vai de A1 até A2, de um vértice até o outro vértice. Então, ele mede 2A, que é igual a quanto? Que é igual a 8. Pode pedir também a medida do eixo imaginário. O eixo imaginário é 2B. No caso aqui, vai ficar 2 raiz de 33. E pode pedir também o valor da excentricidade. A excentricidade vale C sobre A. O C nós já achamos que vale 7 e o A é 4. Então, 7 quartos. É isso aí que pode pedir. Eu vou fazer mais um exemplo aqui agora, só que ao contrário. Eu vou te dar a equação para a gente descobrir essas coisas aí, os elementos. Tá? Então, exemplo 2. Exemplo 2. Deixa eu colocar aqui, vai que alguém quer copiar. Aí fica na tela. Dá uma pausa aí agora e você consegue copiar tudo. Tá? Vamos lá, exemplo 2. Determine as coordenadas dos focos da elipse de equação. Letra A. Então, y ao quadrado sobre 144 menos x quadrado sobre 25 igual a 1. Então, você já observou que quem está positivo aqui é o y. Então, se o y está positivo, é porque a elipse ela é na vertical. Ela passa no y.
Então, o desenho dessa figura aqui vai ser alguma coisa nesse sentido, ó. Ela vai ficar na vertical. Vertical. E nós vamos ter os eixos, né? Eixo x e y. Ó. Dessa forma. Então, nós já temos a noção, só de olhar para a equação e perceber que o y que está positivo, então ela está no y. Se o x estivesse positivo, aí ela estaria no x. Tá? Aí, o que nós já sabemos? Vamos olhar para a equação e vamos identificar os termos. Eu sei que ela está nesse formato. Ela está no y. Então, a equação seria y² sobre a² menos x² sobre b² igual a 1. Então, só de olhar para a equação, eu consigo identificar o valor de a e o valor de b. Qual que é o valor de a? Ó, a² deu 144. Então, quanto que seria o a? O a seria a raiz quadrada de 144. Nesse caso, o a vale 12. b² está dando 25. Então, quem é o b? b vale 5. Aí eu vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de c. O c representa a distância do centro até o foco. Então, nos está faltando achar o c. Como é que eu vou achar o c? Usando o teorema de Pitágoras, a relação fundamental, que a² mais b² é igual a c². Aqui vai ficar 12² mais 5² é igual a c². Podemos escrever que c² é igual a 144 mais 25. C, então, vai ser igual a raiz quadrada de 169. C é igual a 13. Esse é o C, é 13. Então, descobrimos o valor de C. Sabemos que o C vale 13. Aí, vamos colocar esses valores aqui no desenho. O A vale 5. Melhor, o A vale 12. Então, aqui é 12. Aqui é menos 12. Os focos. A vai ter um foco aqui em cima, que eu vou chamar de foco 1. Foco 1, e vai ter um foco aqui embaixo, que eu vou chamar de foco 2. As coordenadas dos focos, foi o que pediu na questão. Os focos têm coordenadas. Então, tem o F1 de coordenadas. Então, que número que é aquele de cima ali? É o número 13. A distância do centro ao foco é o valor de C, que deu 13. Então, o foco 1 tem coordenadas 0 e 13. O foco 2 tem coordenadas, aqui no caso é menos 13, porque na parte de baixo, 0 e menos 13. Tá aí. Professor, foi necessário fazer o desenho? Foi. Foi necessário, porque você precisava descobrir onde que estavam esses focos. Né? Porque você tem um valor de C, 13. Mas e aí? Ela é 0 e 13 ou é 13 e 0? Então, o desenho foi importante para a gente ter uma noção. Então, a resposta, os focos têm coordenadas. Um deles é 0 e 13, o outro é 0 e menos 13. Então, aqui para a letra B. Vamos lá, letra B. Letra B, a equação vai ser x² sobre... Vou colocar assim, x² menos y² sobre 4 igual a 1. Dessa forma. Ou melhor, tinha uma ideia aqui. Ó. Vamos colocar assim, ó, 4x² menos y² igual a 4. Assim ficou bacana. Quero descobrir aqui quais são as coordenadas dos focos desta hipérbole. Então, a primeira coisa a fazer é colocar na forma reduzida. Para reduzir essa equação aqui, você vai ter que fazer o quê? Na forma reduzida é sempre igual a 1. Então, nós vamos dividir aqui todos os termos, por 4, para deixar tudo igual a 1. Tem que dividir para que aquele número lá fique o número 1. Então, eu vou dividir por 4, dividir por 4 e dividir por 4. O objetivo é ficar igual a 1. Aí dá para simplificar 4 com 4, vai ficar x² sozinho. Para não ficar sozinho, eu coloco x² sobre 1. Menos. Aqui vai ficar y² sobre 4. Que é igual a 1. Bom, aí você já observou, já viu que o x² que está positivo. Neste caso, se é o x² que está positivo, então a elipse ela vai ser na horizontal. Ela vai ter este formato. Tá? Ela vai ficar na horizontal.
E eu vou marcar aqui o eixo x e eixo y. Tá bom? Então, tá aí, eixo x, eixo y. Aí, eu vou precisar aqui descobrir o valor de A. Ó, preciso descobrir o valor de A, de B e de C. Na verdade, só o de C, né? Mas eu vou olhar para a fórmula e descobrir o A, B e C. E na forma reduzida é x ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então, neste caso aqui, ó, se A ao quadrado vale 1, então quem é A? Então, neste caso, o A vale 1. Se B ao quadrado deu 4, então quem é B? B é raiz de 4. Então, B vale 2. Aí você vai usar o teorema de Pitágoras para achar o valor de C. Aqui, a relação fundamental diz que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Nós já temos o A e o B, só vai fazer a continha e achar o C. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a C ao quadrado. Aí ficou C ao quadrado igual a 5, C igual a raiz de 5. Bacana? Então, nós já achamos o valor de C. C vale raiz de 5. Aí, vamos colocar no desenho. Como o A vale 1, então aqui é 1. Aqui é menos 1. O C vale raiz de 5. Então, aqui, ó, no foco vai estar raiz de 5 positivo. No outro foco vai estar menos raiz de 5. Eu vou chamar esse aqui de foco 1, aqui de foco 2. Tá certo? Então, os focos, eles têm coordenadas. Vou chamar de F1 aqui da direita. Então, vai ficar quem? Raiz de 5 e 0. O outro foco, ele tem coordenadas menos raiz de 5 e 0. Se perguntasse aqui qual é a distância focal, a distância de um foco até outro foco. A distância focal vale 2 raiz de 5. Certo? Espero que tenham gostado dessa videoaula. Um abraço e até a próxima.